finalizar o capítulo 1 hoje, vou falar um pouquinho sobre as migrações. Só antes de falar disso, um detalhe, uma curiosidade, na verdade, que eu esqueci de falar na aula passada. Vejam, se a gente analisar a pirâmide etária, isso vale para o Brasil, mas para qualquer outro país do mundo, tá? Esse é um fenômeno mundial. Observem como que nascem mais meninos do que meninas. Um pouquinho mais, né? Isso acontece no mundo inteiro, tá? O número de nascimentos de meninos é maior do que o de meninas. Mas vejam que à medida em que a população vai ficando mais, com uma faixa etária mais avançada, mais idosa, vejam que logo esse dado ele se inverte. No caso do Brasil, na faixa de 35 a 39 anos, a gente já tem um número maior de mulheres do que de homens. E vejam que quanto mais avançada for essa idade, mais significativa se dá essa diferença. Por quê? Simples. A expectativa de vida das mulheres é maior, bem maior do que a dos homens. Resumindo, os homens nascem em maior número, mas a gente morre mais e mais cedo. E aí as mulheres logo se tornam mais numerosas na sociedade. E é por isso que a gente tem no mundo uma média aí de 2% a mais de mulheres do que de homens, tá? Se a gente pegar a média mundial. Apesar de nascer mais meninos. Essa diferença na expectativa de vida no Brasil ela gira em torno de 7, 8 anos. A expectativa de vida oficial no Brasil é de 74 anos, segundo o IBGE. Então, para as mulheres esse dado já chegou aos 80, né? Desculpa, para as mulheres esse dado já chegou aos 77, 78 anos e para os homens recém está chegando em 70. Então a gente tem uma diferença aí, em média, as mulheres vivem 8 anos a mais do que os homens. A justificativa se dá porque comportamento de risco, o homem se envolve muito mais em acidentes de trânsito ou as chamadas mortes por causas externas. Por exemplo, para cada 10 homens que são assassinados, uma mulher é assassinada. E olha que a gente tem todos os casos de feminicídio, né? Ou seja, o comportamento de risco do homem ele é muito maior. Isso é explicado até pela questão hormonal, tá? Seja envolvimento em mortes violentas, envolvimento com tráfico de drogas, abuso de álcool, mas também tem a questão da linha de frente. Normalmente quem vai, né, para uma guerra são os homens, ou pelo menos em maior quantidade, o que não explica no Brasil, porque a gente não participa disso há pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial. Então, é basicamente um comportamento, né? A mulher ela é muito mais preventiva, vai ao médico com muito maior antecedência, faz os exames preventivos de uma forma geral, né? Ela tem muito mais cuidado. Então, o comportamento do homem normalmente é um comportamento de maior risco, né? E é por isso que a gente percebe que, por exemplo, um seguro de um automóvel é mais caro para o homem do que para a mulher, se a gente considerar as mesmas condições de idade, renda, moradia e etc., a gente vai ver que existe uma grande diferença, porque o homem acaba assumindo mais comportamentos de risco, tá? Resumindo, sexo frágil somos nós, meninos, né? As mulheres é que são ah, o sexo forte dessa brincadeira toda, tá? Então era só uma curiosidade que eu queria chamar a atenção. E a aula sobre hoje de migração, para a gente tentar entender um pouquinho melhor do que está posto ali no livro, que está bem legal também, só que não tem como não ser um pouco superficial, é muita coisa para um capítulo só, e eu vou tentar então explicar isso um pouquinho melhor aqui para vocês. Gente, o homem migra desde sempre. Migração significa movimento populacional, tá? No início da civilização nós éramos nômades, vivíamos de caça e coleta, então o mundo era a nossa casa. Não tinha a ideia de estados-nação, de residências próprias. A ideia de um assentamento humano só surge com a Revolução do Neolítico, há 10, 12 mil anos atrás, né? E aí que essa ideia começa a surgir. Mas ainda assim, desde sempre, o homem migra, ele se movimenta no espaço. E para entender isso um pouquinho melhor, a gente tem dois conceitinhos básicos, um que se chama de emigração
e outro que chama de imigração, tá? A palavra que inicia com a letra I, ela se refere à entrada de pessoas. E a palavra que se refere inicialmente com a letra E, ela se refere à saída de pessoas. Então, este é um conceito relativo. Vejam, por exemplo, eu sou brasileiro, tá? Nascido em Porto Alegre, morei a vida inteira em Porto Alegre. Se eu passo a morar no Uruguai, para o Brasil e os brasileiros, eu passo a ser um emigrante. Eu saí do Brasil para ir para o Uruguai. Para os uruguaios, eu sou um imigrante, né? Eu entrei no país deles, eu não era de lá e eu entrei no país deles. Então esse é um conceito básico. Quando a gente não quer, quando a gente quer falar simplesmente do movimento populacional, então a gente fala das migrações, né? Porque eu estou englobando as pessoas que entram e as pessoas que saem do território. Existem diferentes tipos de migração, existem diferentes motivos, tempos, locais pelo qual as pessoas migram. Eu vou tentar não me estender muito, mas isso é importante porque essas palavras elas podem aparecer e a gente tem que saber esse vocabulário, tá? Então, olha só, as pessoas migram, seja por vontade própria ou de maneira forçada. A migração que se dá por vontade própria, ela dita uma migração espontânea. Dentro dela, a gente tem vários motivos pelo qual as pessoas migram. Normalmente, a migração é causada por melhores condições de trabalho. Mas pode ser lazer, pode ser visitar alguma pessoa e morar com um parente, existem muitas possibilidades. A questão é, tu tá saindo de um espaço e indo para outro por tua própria vontade, tu é um migrante espontâneo. Isso é uma forma de migração. A outra forma, ela se chama de migração forçada, porque o próprio nome já está dizendo. Essa pessoa, ela não teve o livre-arbítrio, ela foi obrigada a sair da onde ela estava. Ela foi forçada a sair de lá. E aí a gente tem, por exemplo, questões de perseguição política, exilados, né, durante uma ditadura, por exemplo, que são obrigados a sair deste país porque senão serão perseguidos e mortos. Refugiados religiosos, a gente tem, por exemplo, o Dalai Lama, né, que é o líder máximo da religião budista, né, que se desenvolve no Tibete, na China. Hoje ele é perseguido pelo governo chinês e ele está exilado na Índia. Ele foi obrigado a ir morar na Índia, ele não faz isso porque ele quer, porque se ele permanecer na China, ele será fatalmente morto, tá? A mesma coisa vale para os sírios, que em função de guerra civil, né, terem seu país destroçado, são obrigados a sair. Não é uma questão de escolha, ninguém está indo para a Europa buscar uma melhor qualidade de vida, não. É a única possibilidade de vida, né? O país que eles conheciam já não existe mais. A gente tem esses exemplos, né, por exemplo, com a Venezuela e o Brasil. Os venezuelanos que saem e entram no Brasil hoje ou em outros países não estão vindo para cá porque o sonho de vida deles é vir morar no Brasil. Não, é porque a economia deles ela está tão deficitária, o abastecimento ele está tão ruim que eles não conseguem mantimentos básicos, então optam por vir para cá. Isso é uma migração forçada, gente. Isso não é uma migração espontânea, tá? E por fim, a gente tem os chamados refugiados ambientais, né? Então, essa migração forçada que a gente vai abarcar então os refugiados políticos, religiosos, refugiados de guerra, eles podem ser também ambientais. Já é uma realidade a elevação do nível do mar, em função das mudanças climáticas, isso é fato, tá? E várias civilizações, aqui, sociedades das ilhas da Polinésia e da Micronésia, como Tuvalu, por exemplo, estão tendo que deixar as suas casas em função da elevação do nível do mar e estão indo para outros territórios, né, buscar então abrigo, asilo, tá? Isso são os chamados refugiados ambientais. A maior número dos migrantes no mundo hoje ainda são de migração espontânea, mas cresce bastante o número de refugiados, dada a quantidade de conflitos, crises econômicas e questões ambientais, desafios ambientais pelo qual o mundo tem passado, né? Então, essa diferenciação é importante. Alguém que sai fugido em função de uma atividade vulcânica ou de um grande terremoto, como o Haiti teve
nos últimos anos, a gente está falando também de refugiados ambientais nesse sentido, tá bom? Então isso é importante. Segundo, a gente pode classificar as migrações de acordo com o tempo de deslocamento. Essa migração ela pode ser permanente, ela pode ser temporária, ela pode ser sazonal e ela pode ser pendular. Essas são as principais. A migração permanente é um brasileiro que vai para Portugal estabelecer residência. Bom, se o objetivo dele é estabelecer residência, morar em Portugal, deixar o Brasil, ele então é um migrante permanente. Ele vai com o intuito de morar. Agora, ele pode ser um migrante temporário. Como a gente tem na escola, as pessoas que vão fazer intercâmbio, seja na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos, no Reino Unido e por aí vai, tá? Essas pessoas, elas saem do país por um determinado tempo, para cumprir um determinado objetivo, mas elas retornam, né? Elas sabem que elas vão retornar para o seu país de origem. Não confundam migração temporária com migração sazonal. Pode parecer a mesma coisa, mas não é, gente. A migração sazonal é quando a gente tem um movimento migratório que é colocado a partir de uma estação do ano. Então tem alguma coisa que acontece naquela estação do ano que atrai pessoas ou que repele pessoas, tá? É diferente de uma migração temporária, onde a pessoa pode ficar um dia. Se eu for visitar o Paraguai hoje e voltar, eu fui imigrante temporário por um dia. Ou eu posso ficar lá 5 anos fazendo um intercâmbio. Não interessa. Se eu fui com o intuito de retornar, eu sou um migrante temporário. Já a migração sazonal, não. Por exemplo, a gente sabe que o litoral norte do Rio Grande do Sul, ele vai receber muitos imigrantes durante a época do veraneio. Então, durante o verão, eu sei que muita gente sai de Caxias, Porto Alegre, os grandes centros urbanos do estado, em direção ao litoral norte. Isso é esperado. Termina o verão, essas pessoas retornam. Isso é uma migração sazonal. A gente tem, por exemplo, os boias frias, né? São trabalhadores braçais que vão, durante o verão, é, trabalhar nos canaviais de São Paulo para fazer a retirada da cana. Depois eles retornam para os seus estados de origem. A gente tem os corumbás aqui na região do Pantanal, ó, no centro-oeste brasileiro. É uma região de pecuária, né, de produção de carne bovina. E a gente tem os chamados corumbás. Tem um município aqui chamado Corumbá. Então a gente tem pessoas que ficam literalmente tocando gado para cima e para baixo de acordo com os regimes de cheia ou de vazante, de seca, né, do Pantanal. Essa é uma região que fica bastante seca no inverno, então eles precisam levar o gado para outras áreas para buscar água. E durante o verão, essa região ela inunda, né? Tamanha a quantidade de chuvas. Então isso também gera movimentos sazonais. E para finalizar, a gente tem a migração, de acordo com o tempo, que ela pode ser considerada pendular. O que é um pêndulo? Né? Uma coisa que vai e volta. Então, por exemplo, trabalhadores da região metropolitana de Porto Alegre, que se deslocam a Porto Alegre todos os dias. Pessoas que moram em Viamão, mas que trabalham em Porto Alegre, ou que moram em Cachoeirinha e trabalham em Porto Alegre. Então eles fazem esse movimento diário, pêndulo, né? Eles vão e voltam, tá? Então o movimento pendular ele é um movimento diário que normalmente está relacionado à atividade econômica da população, tudo bem? Ah, Estes são os conceitos mais importantes, no mais aqueles que são bem simples. Uma migração interna dentro do território, né? Alguém que sai do Rio Grande do Sul para a Bahia está fazendo uma migração interna dentro do Brasil. Agora, alguém que sai do Rio Grande do Sul e vai para a Espanha, né? Ele é um migrante externo e é dessas migrações que a gente vai falar um pouco mais hoje, que é o que nos interessam para a gente entender a população mundial. Só para vocês terem uma ideia, existem hoje aproximadamente algo entre 230, 240 milhões de pessoas que moram fora do seu país de origem. Isso é mais do que a população do Paquistão, que é a quinta maior população do mundo. Então imagina que tem uma população aí que é maior do que a nação brasileira no mundo inteiro, que não vive no seu país de origem. E estudos da ONU apontam que aproximadamente 50% dessa população
ela vive em outros países de maneira ilegal, tá? Os grandes desafios, né, que a gente tem é que existe hoje uma grande desigualdade entre o desenvolvimento social e econômico de diferentes países do mundo. Enquanto Estados Unidos, União Europeia, Japão, os chamados países da OCDE, né, na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tem uma excelente qualidade de vida, indicadores sociais, de estado de bem-estar social e etc. A gente tem as nações como da África Subsaariana, na Ásia Central, até mesmo na América Latina, nações extremamente pobres, né? E as pessoas buscam melhores condições de vida. Parte desse movimento migratório, ele busca o mundo desenvolvido, né, na forma de mão de obra de baixa qualificação. E aí que está o problema, né? Hoje, não é que o mundo desenvolvido ele não queira imigrantes, ele quer, mas ele quer determinado tipo de imigrantes. Ele busca, por exemplo, a fuga de cérebros, pessoas de alta qualificação, né, que detêm conhecimento científico, que desenvolvem importantes pesquisas científicas em países mais pobres, que não têm esse fomento por parte dos seus governos e que acabam então sendo cooptados para os tecnopolos, centros de pesquisa ou até mesmo empresas que vão pegar essa mão de obra altamente qualificada, tá? Ou seja, é uma migração mais pontual. O que hoje se tenta barrar, e é por isso que a gente tem, por exemplo, a construção do muro entre os Estados Unidos e o México, uma intensa migração do Mediterrâneo, que é a fronteira da África com a Europa, é a questão da migração ilegal. E quem é que migra ilegalmente? Normalmente são aquelas pessoas que não têm condições de fazer uma migração de forma organizada. São pessoas mais pobres, são aquelas pessoas que mais carecem de ajuda, né? E isso acaba gerando um movimento de xenofobia. A xenofobia é um medo, uma aversão ao desconhecido. Porque, por exemplo, a gente pode ter a Alemanha com mais de 2 milhões de turcos, né? Embora os turcos compunham uma boa parte da força de trabalho alemã, que é uma nação já velha também, como a gente já viu no vídeo passado, depende dessa mão de obra imigrante, mas boa parte dos alemães eles não querem que os turcos estejam lá, porque eles sabem que o trabalhador turco, quando ele sai da Turquia e vai para a Alemanha, ele não leva só sua força de trabalho, ele vai levar sua alta taxa de natalidade, ele vai levar sua cultura, né? Ele sabe que com o tempo vai haver a modificação, já está havendo a modificação da cultura europeia, estadunidense, ou seja, as nações que mais atraem imigrantes e que dependem dessa mão de obra imigrante para ocupar os postos de trabalho, eles acabam tendo uma mudança significativa na sua cultura. E, obviamente, em momentos de crise econômica, como a gente vai viver agora fortemente novamente com a pandemia, esses vão ser as primeiras pessoas a perderem os empregos. Então, especialmente em épocas de crise, existe uma tendência de fechamento dos portões, de maior fiscalização e menos globalização. É o que a gente vai passar a viver agora, por exemplo. A questão é que o número de refugiados no mundo não para de crescer, seja em funções de guerra, de falta de alimentos, segurança alimentar, né? Então é um grande desafio, os grandes desafios da humanidade para o século XXI, segundo a ONU, é sim, eh, como que a gente vai abarcar, né, esses refugiados, como que a gente vai dar condições para que para que esses cidadãos consigam sobreviver nesse mundo, tá? Então a xenofobia, ela acaba sendo gerada por esse medo, por essa aversão desconhecida. A gente pode dar um exemplo do Brasil, né, que historicamente nós somos uma nação que sempre recebeu bem as pessoas de fora. Tivemos vários movimentos no passado, mas recentemente com a entrada especialmente aí dos senegaleses depois da Copa de 2014, quando o Brasil já entra na crise econômica, pela primeira vez a gente percebe essas pessoas sofrendo preconceito, não sendo bem recebidas, né? Não de forma geral, obviamente, mas a gente ouve de casos de xenofobia que antes isso não acontecia. Então, ao mesmo tempo que as nações desenvolvidas necessitam dessa mão de obra, eles não querem ter a sua cultura modificada, né? E isso é o que gera a chamada xenofobia, que está bem explicado aí no livro de vocês, tá?
A gente vai abordar isso de uma maneira mais individual daqui para frente. À medida que a gente vai avançando nos estudos, vão aparecendo os casos da Síria, os casos dos venezuelanos, que por enquanto a gente está vendo de uma maneira introdutória, certo, gente? Acredito que com esse panorama vocês consigam agora fazer os exercícios que estão postos aí, tá? Tchau, tchau e até mais.